seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, queridos. Você está feliz? Eu acho que hoje a gente vai ter uma noite bem interessante. Olha pro irmão que tá aí do seu lado e fala: hoje vai ser uma noite interessante. Eu tô muito feliz de estar aqui essa noite com vocês. A gente está num mês falando sobre descendência de Abraão. E é um mês que a gente recebeu um banquete de muitas ministrações muito boas. Eu sei que é difícil, né, a gente acompanhar com 4 cultos, tudo que é pregado nessa igreja, mas a gente teve realmente esse mês em especial umas ministrações que me fizeram minha cabecinha meio que explodir. Então eu peço sua paciência comigo se eu não chegar aos pés dessa galera aí, que nossos ministros são realmente excepcionais. Mas a gente tem falado sobre descendência de Abraão e hoje é um culto de família. Então, na verdade, o que eu queria falar com você é a gente superar um pouquinho, já que você foi muito bem alimentado, sobre aquilo que você herdou, sobre todas as bênçãos que você tem, sobre a prosperidade, sobre a sua influência nas nações. Oh, glória a Deus, amém, irmão? E hoje a gente vai falar um pouco sobre com quem você divide o seu testamento de descendência. Sabe, a gente, é muito bom a gente saber os nossos direitos, né? Aquilo que foi conquistado para nós na cruz. E é realmente um privilégio para minha pessoa que cresci no Verbo da Vida, tive contato com a palavra da fé desde pequena, entender e saber desde sempre aquilo que a gente tem acesso, como a gente tem acesso à cura divina, como a gente tem acesso à prosperidade. É realmente... Eu converso com algumas amigas que tiveram a trajetória da fé diferente da minha, e eu vejo que isso é um privilégio. Mas, sabe, irmãos, eu queria muito que a gente tomasse um cuidado e realmente vou colocar isso na balança, que apesar de tudo aquilo que Jesus conquistou pra gente, o evangelho é muito além daquilo do que a gente tem. E é muito mais sobre um reino e com quem a gente anda. Sobre o lugar que a gente é colocado, não só por ter bens, mas também porque, na verdade, a gente só tem esses bens, porque nós temos um acesso de sangue, porque nós temos irmãos compartilhando nesse reino, onde cada um tem um papel, onde cada um vai se mover de uma forma diferente. E não só sobre o carro que a gente crê para conquistar, e é lícito e é uma bênção, mas também sobre as vidas que a gente impacta nesse meio do caminho. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a nossa comunhão de bens entre os irmãos. Amém? Você é muito privilegiado, você está numa igreja muito saudável, e eu sou muito grata por estar plantada aqui também. Uma igreja que a gente vê com muita facilidade os diferentes dons se movendo. Nós temos espaço para diferentes braços do evangelho se movendo. Nós temos mestres, profetas, evangelistas, mas também nós temos os dons, né, do Ministério de Socorros fluindo com muita leveza e sendo reconhecidos. Nós temos pessoas alcançando o mundo lá fora. Temos a galera do spa, da ação social. A gente vai em hospital, vai na escola. Talvez você não vá em tudo, mas você está indo através da igreja. Você cuida do filho de alguém na igreja de criança, e aí depois o outro está aqui no louvor, e a gente vai funcionando também. Isso é tão saudável. Isso é o reino. Amém? Então, hoje eu queria falar com você um pouco disso, desse seu companheiro de jornada, que é o irmão que está do seu lado. Sobre essa pessoa que divide esse testamento com você. Um testamento que é além daquilo do que a gente tem, mas quem a gente traz para a mesa com a gente. Sabe, quando a gente fala de um testamento natural, quando a gente perde um parente... E sempre eu brinco com umas amigas minhas que às vezes a gente acorda de manhã e dá uma vontade de saber que você tinha um tio muito rico, distante, que você nem conhece, mas que ele morreu sem deixar nenhum herdeiro e você é o herdeiro mais próximo. Olha que coisa boa, tudo pra mim. A vida ia ser tão mais fácil. Mas sabe, no reino de Deus não é muito sobre quantas pessoas vão herdar o testamento, porque aquilo que você herda não muda muito com quem que você vai dividir, não. Se são 10 irmãos ou são 1000,
a sua herança continua a mesma. E na verdade, você pode até multiplicar o seu galardão conforme você serve a esses irmãos. Então, quanto mais gente a gente traz para a mesa, maior é a nossa bênção, maior é o nosso galardão, amém? Amém. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 20, 20. Aqui nós temos a Jesus e seus discípulos e a mãe de um desses discípulos que ainda não tinha talvez um pouco essa consciência. E aí ela fala, no versículo 20 diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, chegou a Jesus, com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe a ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aqui Jesus ele vai falar especificamente, né, do sofrimento, da morte, etc. Mas ele continua dizendo, responderam-lhe, podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Caraca, cara, como assim você chega aí, tá todo mundo aqui ralando igual, aí você vai e pede pra sua mãe, que, poxa, negar pra uma senhora é muito mais difícil do que negar pro bando de marmanjo. Aí tu vai e manda sua mãe lá pra falar: deixa meus filhos sentarem do seu lado, não sei o quê, pô. Caraca, tava eu limpando o chão da igreja contigo, cara. Vacilo. Aí vai. Aí continua. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar-se a sua vida em resgate por muitos. Sabe, eu não sei como é que foi a educação específica na casa de vocês, mas eu vou falar um pouco da minha. Porque, né, o mundo gira, né, Calxande? Aí, às vezes, a gente expõe os filhos, e às vezes os filhos expõem os pais, né? Olha só, que delícia! Cheio do poder aqui. Mas não, só coisa boa. Na minha casa funcionava assim. Quando eu tinha 3, 4 anos, minha mãe ia colocar o almoço e aí ela falava: crianças, o almoço tá pronto. Aí eu sentava na mesa e eu comia o almoço. Aí eu fui crescendo. Com 7 anos, mais ou menos, minha mãe começou a falar: ah, Giovana, faz o arroz pra gente almoçar. Aí beleza, fiz o arroz. E aí, o meu grande passo, meu momento de maturidade, vou confessar pra vocês, foi na pandemia, quando minha mãe ficou com Covid. E aí minha mãe falou: Giovana, mexe na panela de pressão. Sabe, eu já tinha cozinhado algumas coisas até ali, mas a panela de pressão era um desafio que eu ainda não tinha vencido. Então, em 2020, eu fiz o feijão na panela de pressão. Ô, Glória, obrigada, gente. Obrigada por se alegrar comigo. E aí, hoje em dia, minha mãe fala: Giovana, não vou chegar a tempo, faz o almoço aí pro seu pai, bota a mesa, não sei o que, não. Conforme a gente vai adquirindo maturidade, é comum que a gente não só se assente à mesa, mas ajude a servir a mesa. Amém? Quando a gente é pequeno, eu e meu irmão, a gente tinha muito isso também. A gente ia pra algum lugar, ia só com meu pai ou só com minha mãe, aí a gente dava aquela leve corridinha pra ver quem senta no banco da frente. E aí, né, quem chega primeiro, né, banco da frente. E aí, é isso que os discípulos estão fazendo aqui. Quem que vai sentar do lado de Jesus? Mas sabe, Jesus fala pra eles: não é bem assim que funciona. Porque se você quer ser o maior, o mais maduro não está sentado na mesa primeiro. A gente bota para comer primeiro as crianças. O maduro tá indo assim: oi, pai, quer que faça o quê? É para fazer a carne? Quer para pegar o suco? É não sei o quê? Aí todo mundo sentou, aí a gente senta. Amém? O maduro tá ajudando a servir. O maduro não tá preocupado se ele já sentou primeiro ou não. Quem senta primeiro ou é visita ou é criança. Mas fala: eu estou servindo. Então não importa o lugar que eu vou sentar na mesa, eu vou ajudar o meu pai. Amém? Então, isso aqui é o que Jesus nos ensina sobre a maturidade. O maior no reino,
é aquele que serve. É aquele que está tão próximo do Pai, que está atento ali à necessidade, à demanda, o que precisa estar na mesa, porque tem uma galera para alimentar. E quanto mais gente vai chegando, maior vai ficando a demanda. Amém? E sabe, quando a gente vai evoluindo nessa caminhada do Evangelho, a gente entende que mais importante do que competir com o irmão para saber quem senta na mesa é entender o que cada um tem de função. Lá na minha casa funciona assim. Meu irmão não cozinha... vou expor o Gabriel também. Beijo, Gabriel. Aí de Brasília, tá? Benção. Meu irmão não cozinha muito. Mas aí a gente dividia assim. Eu fazia comida, ele providenciava bebida. A gente gosta muito de beber suco lá em casa, não tem muito costume de beber refrigerante. Então, enquanto eu tava fazendo a comida, Gabriel fazia limonada, espremia laranja. A gente dividia as funções. Se precisasse comprar alguma coisa na rua. Acabou aqui... sei lá, alface da salada. Gabriel, vai lá comprar. Então a gente dividia as funções, porque fica muito mais fácil assim. Quando não é tudo sobrecarregado em uma pessoa só, a gente entende onde cada um é melhor, ninguém come arroz queimado de Gabriel, e a gente tem alface da salada. Olha que benção. Então, um exemplo que eu gosto muito, né, de olhar na Bíblia e ver como realmente a maturidade, ela vai alcançando as próprias pessoas que estão vivendo, os personagens que são pessoas reais da Bíblia, eles mesmos dão esses vacilos de vez em quando, né? Tem esse exemplo dos discípulos, mas a gente também tem o exemplo da caminhada de Paulo, por exemplo. Paulo, ele se converteu com aquela grande revelação de Jesus, e meu Deus do céu, ele viu Jesus e grande experiência, e ele realmente vai ser um apóstolo importantíssimo, escreveu aí o Novo Testamento quase todo. Mas Paulo vacila a beça. Muito. E aí, quando a gente vê o início da caminhada de Paulo com Barnabé, a gente entende a diferença e a importância que tem essa diferença entre Paulo e Barnabé. Então, abre comigo lá em Atos. A gente vai dar só uma passeadinha, não vai gastar muito tempo lendo. Mas em Atos 13... tem a separação de Barnabé e Paulo para o trabalho na igreja. Para missão. Lá em Atos 13, 2, diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem um trabalho para os qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram em sua missão. Então, tá lá, Paulo e Barnabé, ungidos, receberam a missão, vão, e aí ao longo de Atos você vai ver, né, a primeira viagem missionária de Paulo, etc. E ele leva, lá no versículo 5, fala sobre João Marcos, que os acompanhava como assistente. Então eles vão, Paulo e Barnabé, companheiros de jornada, e João Marcos, que estava de assistente. No meio do caminho, eles enfrentam algumas perseguições. E João Marcos, que tinha uma maturidade diferente de Paulo e Barnabé, que estava só no... então tá, é para pegar a jarra de suco, ok, mas não estava mexendo na panela de pressão, ele dá uma baqueada. E aí, quando ele dá essa baqueada, ele mete o pé. Ele volta. Então, lá no versículo 13, diz que João Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. E aí, Paulo e Barnabé continuam a caminhada. E logo depois disso, lá no 15 mais ou menos, eles vão ter de novo essa questão de João Marcos. E aí Paulo não quer que João Marcos vá, Barnabé quer que João Marcos vá, eles brigam sobre isso e aí eles se separam. Então, nesse momento aqui, é engraçado porque lá na frente, depois, Paulo vai escrever e ele vai falar muito sobre a gente ter, né, paciência com os irmãos, pequeninos na fé e etc. Nesse momento, Paulo não estava com muita paciência. Mas a gente evolui, amém? É de glória em glória, né? Glória a Deus. Mas nesse momento, Paulo não tem muita paciência com João Marcos. Paulo não acha que é vantajoso ter alguém que está nesse vai, não vai, no meio da viagem missionária. Então, Barnabé, mais maduro, mais experimentado, e talvez com um temperamento diferente mesmo, fala, não, quer saber? Eu fico com João Marcos. Eu cuido de João Marcos. Não vou excluir um menino porque ele vacilou uma vez só. Poxa vida, não, vamos cuidar dele aqui. E é interessante, porque depois Paulo vai achar um discípulo mais novo, que é Timóteo. E Timóteo também apresenta alguns momentos
Não, ele não chega a fugir, mas em alguns momentos de achar que ele não é capaz. Só que a atitude de Paulo com Timóteo é muito diferente. Paulo com Timóteo fala, ei, que isso? Levanta essa cabeça, princesa. Não, vamos lá, você tem um chamado, cara. Você recebeu a imposição de mãos, você está ungido, tem um ministério sobre você. Não deixa ninguém te subestimar. Você tem uma carreira para correr, você sabe aquilo que você foi chamado, você conhece quem te ensinou. Todo um carinho que o João Marcos, tadinho, não recebeu. Tá entendendo? Às vezes... E por quê? Talvez por uma conexão diferente. A gente, na caminhada, a gente conhece, a gente congrega em família, mas a gente tem afinidades diferentes. Talvez Paulo não tenha tido tanta afinidade com João Marcos, enquanto Barnabé teve e insistiu em João Marcos. Mas, ao longo dessa trajetória, é importante a gente pensar nesses personagens e entender que todos eles são importantes no cenário. Às vezes, você vai ser o João Marcos. Que o seu líder te dá uma missão e você fala, tô pronto não, desculpa, nem vou. Ih, dor de barriga, não vou. Não vou. E aí você quer que alguém insista em você. Então, às vezes, é importante que você, líder, seja Barnabé. E fale, não, vamos lá, a gente vacilou aqui, mas tá tudo bem. A gente vai treinar, a gente vai te capacitar, você vai voltar melhor. Porque lá depois, em 2 Timóteo, quando Paulo está na cadeia, e ele manda a carta para Timóteo, e ele está falando lá, eu tô com frio, eu tô sem livro, fulano me traiu, e não sei o quê. Ele fala, ai, traz João Marcos, porque ele me é útil. Ora. Ora. Então quer dizer que naquela hora lá, quando eu vacilei, você não queria, mas agora eu sou útil. E aí você vê a diferença até da tratativa, né? Porque para Timóteo ele fala, meu filho amado, meu filho na fé. Aí para João Marcos você é útil, tá servindo, então pode vir. Mas sabe, é isso. Às vezes você vai ser o Barnabé na vida de alguém. Insistir na pessoa, trabalhar a pessoa, impulsionar, porque lá na frente ela vai ser útil. E às vezes o João Marcos que vacilou tem que engolir o orgulho. Em vez de falar assim, não vou ajudar não, agora também não quero. Não quis me ajudar lá atrás, também agora fica na cadeia sozinho. Não, o João Marcos vai. A gente acha, né? Pelo menos, não tem como saber. Mas eu creio que ele vai, ele já está maduro nessa parte, amém? Então a gente tem um Barnabé, um companheiro de jornada, que quando você está errado, vai falar, Paulo, tá errado. Tem que insistir no menino. Quantos Barnabés a gente acumula na nossa trajetória da fé? Que podem realmente olhar para o que a gente está agindo. Às vezes, Paulo estava ungido, Paulo tinha uma missão, Paulo não está fazendo nada errado. Ele queria cumprir a missão que foi dada a ele. Mas ele desistiu de alguém. Pelo caminho ele deixou, atropelou um moranguinho, que era João Marcos. Você tem alguém para te falar do seu lado, um Barnabé na sua vida, para falar, cara, você está com a melhor das intenções, mas não é assim que a gente faz no reino. No reino a gente insiste nas pessoas. Então você pode estar com a melhor das intenções, cumprindo sua meta de abrir igreja, mas o que importa são as pessoas. Esse é Barnabé para Paulo. Ao mesmo tempo que Paulo com Timóteo é aquele que vai disciplinar Timóteo. Timóteo, ele era filho de uma mãe judia. Ele, na Bíblia diz que ele aprende a fé com a sua mãe e com a sua avó, mas o seu pai era grego. Então a gente pode presumir aí que Timóteo não tinha essa figura paterna ligada ao evangelho. Porque ele aprendeu, né, a palavra com a sua mãe e com a sua avó. E Paulo abraça isso. Paulo chama depois Timóteo, ele conhece Timóteo lá em Atos 16, e aí depois ele já tá, meu filho da fé, meu filho amado, e deixa a carta. E quando ele tá precisando de uma ajuda com uma igreja, ele fala, não, vou mandar Timóteo para vocês, Timóteo vai ser ótimo. Aí Timóteo volta, Timóteo me trouxe boas notícias, um relacionamento, uma preparação. E quando a gente tem Paulo no final da sua trajetória, o seu último livro, né, é para Timóteo, deixando as instruções. Olha, Timóteo, não desanima, persiste, prega o evangelho, não deixa ninguém te subestimar pela sua juventude. As últimas instruções da vida de Paulo é passando realmente esse legado para Timóteo. E como é importante a gente olhar e falar, eu tenho um Paulo na minha vida. Eu tenho alguém que, no momento que eu vacilo na fé, eu posso recorrer a essa pessoa. Alguém que vai falar, olha, fulaninho faz isso, fulaninho faz aquilo. Normalmente é mãe, né? Que fala, mas você não. Tu, porém, Timóteo, uns podem vacilar, uns podem desistir do evangelho. Tu, porém, Timóteo, uma liderança que zela pela sua vida.
ao contrário também serve, você mais maduro na caminhada da fé. Onde você tem depositado a sua expectativa do seu legado ser passado? Se hoje tudo acaba para você, você tem um Timóteo para dar continuidade naquilo que você está construindo? Será que a gente tem pensado que a nossa obra é nossa e o meu feito e a minha vida e o meu ministério? Ou a gente fala, não, tá tudo bem, eu ia aqui. Sabe por quê? Porque se eu não puder estar em Éfeso, eu mando Timóteo. Se eu não puder fazer, Timóteo vai ficar muito feliz em fazer. Timóteo está preparado para fazer. Eu preparei alguém para dar continuidade a esse legado. É importante a gente ter na nossa vida tanto uma figura acima, que possa nos capacitar, mas também uma figura abaixo, em que a gente possa ensinar coisas. Não que você vai ser um discipulador perfeito, mas você tem coisas que Deus tem confiado a você. Talentos, dons, uma visão a respeito de um departamento, sobre a forma de proceder. E você tem deixado isso para alguém? Ou tem guardado essa receita secreta da sua avó que ninguém nunca vai poder ter acesso, e aí a avó morreu, acabou, ninguém sabe fazer a pizza especial da avó? A gente tem que deixar as coisas. O reino é sobre uma cooperação. E eu queria pedir para a mídia agora botar uma imagem aqui, por favor. Hoje nós vamos falar um pouquinho de arte. Esse querido aqui se chama Van Gogh. Ele é um pintor holandês. Ele é filho de pais protestantes. E ele teve uma trajetória um pouco turbulenta por algumas questões mentais. Ele queria ser pastor, aí não conseguiu ser pastor, e aí desistiu. Blá. E ele acha na arte um bom refúgio. Pode passar, por favor? Van Gogh pintou esse quadro para o sobrinho dele. Ele tinha várias pinturas já. Ele não era reconhecido no seu tempo. E aí ele está na França, aí ele recebe a notícia, não, ele está na Holanda, e ele recebe a notícia que seu irmão na França vai ter um filho, e o irmão homenageia ele, dando o nome do filho de Vicente, que é Vicente Van Gogh, e aí o nome do filho dele é Vicente também, que eu não sei falar francês, mas o sobrinho também se chama Vicente. E aí Van Gogh fica muito grato com isso, e aí ele faz esse quadro, e manda esse quadro pro irmão para colocar no quarto do sobrinho. Pode passar para mim, por favor? Não, pode passar mais um. Esse quadro, ele é interessante, ele é um quadro bonito, né, decorativo, mas Van Gogh, ele tem, eu acho que não vai dar para vocês verem por causa disso aqui, mas confia em mim que eu tô falando a verdade. Van Gogh, ele, nesse quadro, ele faz o quadro com umas pinceladas mais rápidas, como é o estilo dele, e ele faz essas flores de amendoeira. Como eu disse, ele era cristão, ele era protestante, e ele usa a passagem que fala no Velho Testamento, né, sobre a passagem do Velho Testamento sobre o povo confiar em Deus, e aí Deus fala que viu a amendoeira, enfim. Aí aqui ele pinta essa amendoeira como um significado de que a primavera está chegando, coisas boas estão chegando, e ele zela pela sua palavra, ele vai zelar pelo seu sobrinho. E essa amendoeira é interessante porque ele pinta as flores brancas, mas ele deixa uns espaços, como se fosse da tela, que ele não passa tinta branca por cima. Então você de longe olha e fala, não, tá tudo branco, tudo igual, a florzinha aqui. Mas aqui tem uns pontinhos, que são a tela que ele não termina de pintar. E propositalmente, não porque ele esqueceu ou por um desleixo, mas porque ele acredita que o florescer vai vir junto com o crescimento do sobrinho dele. Van Gogh, ele, como eu disse, ele passou por uma vida meio conturbada, teve alguns problemas de saúde mental, mas em algum momento ele tenta criar relacionamento com seus artistas contemporâneos. E ele fica amigo de um artista chamado Paul, e ele vai para a França e ele quer abrir uma casa de artistas com o Paul. E no meio do caminho eles discutem, eles acham que a arte são coisas diferentes. Van Gogh acha que a arte é sobre sentimento e sobre aquilo que você sente e você expressa. E o outro acha que a arte é racional, que tem que ter estudo, que tem que ter linhas e ângulos e coisas racionais. E eles brigam, eles têm uma discussão muito feia. Van Gogh corta a orelha na discussão dele. Ih, mó babado. Aí, esse amigo sai, vai embora, deixa Van Gogh lá. E Van Gogh fica sem companheiro de jornada. Com isso, Van Gogh acaba sendo um grande artista, mas ele não consegue estabelecer relações com pessoas contemporâneas a ele. O que acaba acontecendo é que Van Gogh morre sem ninguém conhecer o seu trabalho artístico.
Ele não vendeu um quadro enquanto era vivo. Mas ele deu esse quadro para o sobrinho dele. E ao longo de toda a trajetória, conforme o sobrinho foi crescendo, ele mandava outros quadros e cultivava essa relação de afeto com o sobrinho. Depois o sobrinho dele cresceu, virou um adulto, estudou engenharia, virou filantropo, tinha muito dinheiro, etc. E aí, quando esse sobrinho alcança a idade adulta e a mãe dele morre, ele fica com todo o dinheiro da família, mais o dinheiro que ele acumulou. Ele abre um museu para Van Gogh na Holanda, que você pode visitar, caso você tenha essa oportunidade aí. E ele abre esse museu para Van Gogh, faz uma parceria com o governador, abre o museu e, consequentemente, as pessoas começam a conhecer Van Gogh. Van Gogh já estava morto. Ninguém conheceu Van Gogh enquanto ele estava em vida. Né? A academia, a galera da arte não conheceu Van Gogh em vida. Mas hoje, Van Gogh é um dos artistas mais conhecidos e um dos quadros mais caros dele é esse e o Noite Estrelada, que você pode ver na minha outra ministração, se você quiser. Mas Van Gogh, ele não consegue estabelecer um parceiro de caminhada e por isso ele não cresce ao longo do tempo dele aqui. Mas ele consegue cultivar um legado. E mesmo ele morrendo, ele consegue deixar um legado, uma história da arte que vai influenciar uma geração de artistas chamados de fauvinistas. Sabe, é muito triste pensar que, poxa, se ele tivesse um companheiro de jornada, se ele tivesse se relacionado melhor, talvez se ele não tivesse tantas questões que ele não quis tratar, ou abrir mão, ou ceder, talvez ele pudesse ter visto o fruto do próprio trabalho ainda em vida. Ele poderia ter usufruído da riqueza, e não só da riqueza, porque ele tinha uma família rica, mas desse contentamento de entender o propósito dele ainda em vida. Mas ele não conseguiu isso, porque ele não soube cultivar companheiros de jornada. Mas, por outro lado, ele cultivou o afeto do sobrinho. E sabe, tiveram vários artistas que ao longo desse tempo fizeram grandes obras e venderam por um grande valor, mas ficaram esquecidos no seu próprio tempo, porque não cultivaram ninguém que pudesse levar a sua história adiante. Então hoje, ninguém nem sabe se esse artista existiu, etc., mesmo que um dia ele tenha sido um grande artista. Então, o que eu queria trazer para você é, ao longo da sua caminhada do Evangelho, é importante para todos nós que a gente cultive pessoas ao nosso lado, contemporâneos a nós, para a gente poder traçar juntos essa visão de reino, como também é importante que a gente deixe algo para a geração futura. Como é importante que a gente deixe um caminho para que outras pessoas possam andar, para que não precisem passar por aquilo que você já passou, já viu o dano, e aí a gente não perca tempo. Porque a gente tem um tempo aqui, um timezinho para seguir. E aí, se a gente tem que ficar sempre recomeçando, sempre redescobrindo que o grande amarelo de Van Gogh é o amarelo cintilante, que quando você apaga a luz ele continua brilhando, a arte não evolui. A trajetória não evolui. Mas a gente pode olhar para aquilo que já foi feito e falar, ok, eu sigo a partir daqui. E a gente pode olhar para os nossos companheiros de jornada e falar, tudo bem, eu errei nisso aqui, mas você me ajuda a melhorar? A gente pode não pensar igual, mas talvez a forma que a gente não pensa igual é o caminho certo, porque aí cada um alcança um tipo de pessoa diferente. Só me lembra sempre aqui da gente voltar para a essência, que o importante é a gente criar, mesmo que você crie com linhas e eu crie com expressão, o importante é a gente voltar para essa origem do Evangelho. Isso é muito importante, a gente entender quem está sentado à mesa com a gente. Não só a comida que está sendo servida, não só o banquete, mas o que eu posso fazer para que esse banquete alcance mais pessoas. O que eu posso fazer para puxar a cadeira para caber mais gente na mesa. O que eu posso fazer para ajudar o meu pai a alcançar todo mundo, para a casa viver cheia, a comida saindo sempre fresca. Amém? O Evangelho é muito mais sobre as pessoas que estamos caminhando junto e alcançando do que só aquilo que eu conquisto para minha vida pessoal. Amém? Então agora eu queria que você... Uma história de música, pode me ajudar? Tô tão rapidinha. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo.
Como eu disse, a carta de 2 Timóteo é uma carta de despedida de Paulo. Ele está no final do seu ministério escrevendo para o seu filho na fé e dando algumas instruções finais do que fazer. E eu vou ler com você em Timóteo 4 as últimas instruções do maior apóstolo que a gente teve, né, nesse Novo Testamento, que alcançou os gentios. Ele diz assim: eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência o bom ensino. Pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Isso é muito importante. Você, na caminhada do Evangelho, entender que você vai ouvir coisas que não te agradam, mas que são correções importantes para o seu próprio crescimento. É isso que Paulo está falando aqui, sobre pessoas que às vezes se desconectam porque não ouviram o que queria. Ouviram aquilo que confronta. Nem sempre o Evangelho é confortável. Às vezes vai confrontar, e é bom que confronte, para dar uma limpada aí. Amém? E aí ele continua lá no 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para... Eu esqueci de dizer que eu estou usando a NVT, né? Perdão. Estou bem usando a NVT, tá, galera? Enfim, continuando. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Por favor, venha assim que puder. Dermas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Sabe, ao longo do caminho a gente vai ter, na mesa, algumas pessoas que se levantam e vão embora. E é muito triste você olhar para trás e falar, cara, essa pessoa tinha um potencial, mas ela amou mais as coisas do presente século do que a palavra. Que nós não sejamos estes, conhecidos como fujões, que abandonam a palavra, porque perdem o foco do banquete e olham para fora, para as coisas do presente século. E aí ele continua. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. E aqui, quando ele fala de Crescente e Tito, ele está falando de pessoas que estão cumprindo o evangelho em outro lugar, não que fugiram. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos, olha aí. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Efeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo, em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. E aqui ele está falando de traição. Realmente, quando Paulo ele sofre o julgamento, essa pessoa, o Alexandre, que alguns estudiosos dizem que poderia ser uma pessoa até que poderia ajudar Paulo no julgamento, se volta contra Paulo. E eu acho interessante isso, porque Paulo está dando para Timóteo as suas últimas instruções, para Timóteo seguir essa vida ministerial, para Timóteo herdar o papel de Paulo. E ele não esconde nada de Timóteo daquilo que pode ser desanimador, porque nem sempre o evangelho é só sobre coisas boas que a gente consegue, sobre exercer a fé e possuir coisas. Vão ter coisas ruins, vão ter traições. Jesus foi traído, Paulo foi traído. Mas aí ele continua dizendo, no 16, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Ele estava sozinho. Todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. E aí vem as saudações finais. Envie minhas saudações a Priscila e Áquila,
Porque apesar de uns e outros, uns desistem, outros podem trair. Mas a gente ganha bons companheiros de jornada. Priscila e Áquila, eles são bons companheiros de jornada. Eles são citados em alguns outros momentos na Bíblia, na trajetória de Paulo. E aí Paulo fala: envie minhas saudações a Priscila e Áquila e a família de Onésiforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. E eu acho isso muito bom também, porque Paulo está aqui prestes a morrer, ele está preso, mas ele ainda guarda um tempinho da breve carta dele para falar: eu nem estou tão bem aqui das pernas, estou preso, pode ser que eu morra, pode ser que não, mas tem uma pessoa ainda que você tem que cuidar, Timóteo. Porque sabe, no Evangelho, quando a gente está falando de pessoas, por mais que a nossa situação não esteja favorável, não é só sobre a gente, é sobre o outro. Então, mesmo no momento de aflição, Paulo ainda tira um tempo para falar: e tem gente doente lá, Timóteo, não esquece de cuidar dele, tá? Você já tem essa capacidade, vai lá, cuida dele. Não deixa ninguém para trás. E aí ele continua: faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Gente, é muito nome difícil, pelo amor de Deus. Eubulo lhe manda lembranças e também Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Apesar dos momentos de tribulação, aquilo que Paulo garante para Timóteo é que nessa jornada que muitas pessoas passam, como um vagão de trem, a gente entra, a gente sai. Nessa jornada, ao longo de todo o trilho, a graça te acompanha. E você consegue, Timóteo. Tem gente boa na caminhada também. Tem Priscila e Áquila. Tem gente para cuidar, tem trabalho para fazer. E independente de tudo, a graça te acompanha. Você pode ficar de pé? Sabe, nessa noite, eu queria que a gente, nesse culto de família, pensasse na nossa família da fé. As pessoas que a gente tem, desses companheiros de jornada, que nos ajudam a colocar a mesa. Companheiros de jornada que não disputam mais o lugar, quem senta em qual lugar, no melhor lugar, mas que têm sido pessoas que uns estimularam a gente, uns nos ensinaram, outros não desistiram quando a gente pensou em desistir, quando a gente vacilou. Outros a gente vê tanto potencial. Cara, eu vejo uma coisa nesse menino. Assim como Paulo, lá em Atos 16, conhece Timóteo e vê alguma coisa em Timóteo. E aí pega para criar. Assim como Barnabé vê João Marcos e fala: não, tem jeito. Calma. Vacilou agora, mas tem solução. E ele vai ser útil. Assim como Barnabé vai para Paulo: tudo bem, não estamos concordando aqui, mas vamos focar aqui. A missão é Cristo. Então pode deixar, eu cuido do menino, vai lá, cumpre a missão de Cristo. Como foi importante Paulo seguir a caminhada também. Ter alguém acima, onde a gente pode buscar referência. Ter alguém abaixo, onde a gente pode deixar um caminho para quando a gente não estiver mais ali, a caminhada continuar. Porque ainda tem gente para cuidar, tem gente para alcançar, tem trabalho para fazer, tem mesa para servir. Então eu queria que nessa noite você procurasse alguém. Talvez o seu Barnabé, talvez o seu Timóteo. Eu queria que nesse momento a gente tivesse realmente à mesa com os nossos irmãos, agradecendo, sendo gratos, porque a graça nos trouxe até aqui. A graça nos presenteou com companheiros de jornadas em níveis e estações diferentes. Mas nós podemos estar aqui hoje porque essa mesa é composta de muitas mãos servindo. Muito obrigada, porque o Senhor não desistiu de nós. Porque o Senhor nos cobriu com a sua graça. Porque tem lugar na mesa. Muito obrigada, Pai. Porque podemos crescer juntos. Não precisamos ofuscar uns aos outros, mas tem lugar para todos. Que o nosso Pai é um Pai de amor, que nos presenteou com companheiros de jornada, com discípulos e discipuladores. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem preparado uma boa obra para cada um de nós, um propósito. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem planos e propósitos de bem, não de mal, para levar ao fim que cada um de nós desejamos.
Muito obrigada, Pai, pela sua palavra, pelo seu amor e pela família que o Senhor tem colocado, Pai, ao nosso lado para seguir. Eu te agradeço por essa noite, pela vida de cada um aqui e pela igreja local que o Senhor me plantou. Muito obrigada. Como eu sou grata, Pai. Como eu sou grata. Amém. Você pode se sentar. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.